Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre desenvolvimento pessoal, autogestão, liderança, gestão de pessoas. Viu? Mudei, falei mudou. bonito agora. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, do meu lado esquerdo, o inenarrável menino Wesley. Gente, é um prazer inenarrável estar aqui Ele errou. novamente. Ele errou. Errei o quê? Não errou, não? Não, inenarrável. Ah, então só pra saber. Inrável. Inenarrável. Só pra saber se ele estava Inenarrável. atento. Na minha frente, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E o nosso amigo Runes. Runes. Eu olhei pro cabelo dele, eu lembrei de algo, mas eu não vou falar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para É todos. isso aí, suas boas-vindas. Olha só, hoje eu quero falar sobre algo que vai ajudar muita gente. O tema de hoje é: se aceite mais e se cobre menos. Se aceite mais e se cobre menos. Eu quero explicar isso aqui para vocês porque muita gente não se aceita como ela é. Muita gente não aceita algumas qualidades que Deus deu para ela, porque na realidade ela não enxerga como qualidade. Muita gente perde oportunidades e não cresceu, não avançou na vida, porque o mais importante ainda ela não fez. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Se aceite mais e cobre menos. Vocês se cobram? Você cobra muito do Wesley? Wesley. Sim, acho que... Não sei, né? Mas, olha, já vou te passar a minha visão. Eu fico... Nossa, que bom. Caraca. Fico feliz que você vai me passar a sua visão. Eu fico feliz que vai responder a pergunta do Cleiton. Muito bom. Eu erro em algo, aí eu fico remoendo muito isso. Eu não sei se isso é... Você eu não me gosta de cobrando. errar. É. Ok. Runes, Sim, você se cobra bastante? muito. Eu também, acho que eu me cobro. Não bastante, mas eu me cobro. Nível aceitável, assim. Vocês se aceitam como vocês são? Wesley? Acho que não. Acho que Você gostaria de ser diferente? tem. Runes? Eu já passei por vários períodos. Hoje eu já tô na fase de me aceitar mais. Eu Aguiar? acho que me aceito, sim. Então, Wesley... Não, mas que Não, peraí, não, já aspectos falou você que tá não. falando? Que Olha que aspectos interessante. você tá Então, mas falando? olha que interessante. É importante a gente pegar esses momentos até para poder ensinar. Quando eu perguntei pro Wesley, você se aceita? Ele falou, não. Aí quando foi pro Runes, o Runes, em outros momentos, não, hoje eu já me aceito mais. Quando chegou no Teixeira, ele falou, me aceito. Aí o Wesley já quis corrigir. Não, mas em que momentos? Por quê? Porque ele não quer da mesa parecer que é o único que não se aceita. É verdade. Peraí, como assim? Então, mas este é um comportamento, por que eu estou Acho que não se sinalizando? aceita. Esse é um comportamento normal nas pessoas. Lembra que eu falei sair da multidão? O que você fez agora, você quis entrar na multidão. Então, peraí, se ele se aceita. Por que só eu não me aceito? Não, Cleiton, eu me aceito também. Aí você sai daqui e vai para lá. Se você se aceita, como eu vou te ajudar a se aceitar mais a cada dia? Verdade. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante... Qual foi o último episódio? O que eu frisei muito no último episódio que nós gravamos aqui? Eu lembro das emoções lá. Das Não, crianças. da criança emocional. Sim. Mas o que é importante, você não... Mentir pra você mesmo? É que ele não participou. É, ele Não, esqueceu. Não mentir pra você. Foram 2 episódios assim, mano. Então, quando você quer falar pra mim assim, não, mas espera aí, será que você tá falando a verdade pra você? Não importa o que você vai falar pra mim, é pra você. Cleiton, não me aceito. Eu acho que eu poderia ser melhor. Eu não vejo qualidades ou habilidades em mim. É isso. É assim que você vai mudar a sua vida. Não mentindo pra você, se aceitando. Ou você vai querer falar pra mim que você não tem qualidades ou habilidades. Sim, eu tenho. Então, mas isso é importante, você identificar e aceitar. Cleiton, mas tem coisas que eu acho que tem que melhorar. Ok, todos nós temos. Isso não quer dizer Peraí, que você não mas- aceitou. Isso quer dizer que você se identificou. Que Exatamente. Você tem que melhorar. A questão de se aceitar, você diz no âmbito de você saber da sua identidade Sim. ou você se aceitar, eu tô Lembra fazendo do- isso e tô aceitando. Lembra do propósito do controle remoto, aquele episódio que eu peguei o controle do ar-condicionado e o controle da TV? Uhum. Falei, as pessoas não descobrem um propósito porque ela nasce para ser um controle de ar-condicionado, mas ela quer controlar uma TV. Isso é se aceitar. É o momento onde você nasceu com o propósito de controlar o ar-condicionado, mas você, por querer ser outra pessoa, ou porque você admira outras pessoas, ou porque você se inspira em outras pessoas, você não aceita aquilo que você tem. Tá. É nesse sentido que eu estou falando. Você, o grau comparativo, ele entra na sua vida e você está sempre olhando para o lado e você não aceita algumas coisas na sua vida. Mesmo que alguém fale que você tem habilidade, você não aceita.
Não, mas não é tudo isso. Não, mas eu não sou tão bom quanto o Teixeirinha. E às vezes é até no próprio campo de jogo. Vamos dizer assim, eu sou um zagueiro e queria ser um atacante. Essa É comparação. isso. Ah, mas zaga é ruim. Ficar lá atrás. O legal é fazer gol, a torcida gritar seu nome. Excelente exemplo. É mais ou menos isso. Você tem uma posição, você tem algo a ser feito, mas você não se aceita. Eu acho que eu sou uma pessoa muito que não vejo o meu valor. Então, por exemplo, você fala, Wesley, você é muito bom nisso. Mas Eu quem vou falar, falou mas, isso? mas Ah, é um exemplo, né? é Tá. um exemplo. Você vai falar, Wesley, você é muito bom nisso. Muito bom isso. Eu vou, mano, eu muito vou, bom. eu vou ficar tipo, mas qualquer pessoa pode fazer. Tirando sal de você. Você tá vendo, né? É muito bom, Cleiton. Geral audiência isso aí, hein? Eu acho que o Teixeira só participa por causa desses momentos. É muito engraçado, mano. Vamos Desculpa, começar mano. a briguinha dos dois. Desculpa, pode Vamos continuar. voltar aqui. Hoje eu tô Focado. focado. Então você vai falar, Wesley, você é bom nisso. Aí eu vou pensar, mas qualquer um consegue fazer isso? Se a pessoa estudar, praticar... Por quê? Porque você não enxerga o valor que você tem. É onde eu tô. Por que eu trouxe a questão não se aceita? É isso, você não se aceita, você não enxerga que aquilo que você faz tem valor, agrega ao projeto, é importante para o time, é importante para a equipe, ajuda pessoas. Por que você não se aceita? Pelo grau comparativo. Então, esse é o ponto. Cleiton, mas o que eu faço está bom, mas eu gostaria de fazer coisas diferentes. Ok, você vai chegar no nível de fazer coisas diferentes. Mas para você chegar nesse nível, você precisa se aceitar hoje. O se aceitar é o momento em que você começa a descobrir que você é bom para algumas coisas, mas tem outras que você não vai ser bom. Você pode treinar e desenvolver, mas não vai ser bom em tudo. Vai ter algo que você não vai saber fazer. E não tem nada de errado com isso. Esse é o ponto. Só que vamos lá. Se eu convivo no meio, em um ambiente, onde todo mundo joga muito bem futebol, e eu não sei jogar, como que eu faço? Eu quero aprender a jogar. Uhum. Eu não vou enxergar o meu valor. Mas só que tem uma coisa, eu tenho uma habilidade de gerir pessoas que todos os excelentes jogadores não têm. Qual é a minha função? De gerir. Entendi. Quando eu aceito que eu não tenho a habilidade que vocês têm, mas é porque eu tenho outras, fica mais fácil identificar, eu descobrir a minha identidade e aí eu consigo avançar. Mas tanto os jogadores quanto você não pode aprender? Eu posso aprender, mas é justamente isso que eu estou falando, Wesley. Olha só, vamos imaginar que os 4 aqui jogam futebol. Eu jogo muito bem, ele joga muito bem e o Rune joga muito bem. Você não joga bem. Aí você vai falar, Cleiton, eu posso treinar, eu posso desenvolver. Só que você tem uma capacidade você tem uma visão de jogo, vamos falar assim, uma capacidade de gerir pessoas. Eu sou marrento, ele é marrento, ele é marrento. Então a gente briga muito. Apesar de jogar bem, mas a gente não lida bem um com o outro. Você não, você é o cara que conecta todo mundo. Você não enxerga isso como habilidade e você, pelo grau comparativo, você quer jogar bem igual nós aqui. Só que se colocar você como técnico do time, pela facilidade que você tem de conduzir as pessoas, se conectar com as pessoas, você vai extrair ainda muito mais da gente do que se você ficasse treinando para jogar bola igual a gente. É nesse sentido. Uhum. Você não se aceita, porque você, no grau comparativo, quer fazer o que a maioria faz, e aí você mata tudo aquilo que você faz bem. Essa é a diferença do talento e do esforço, por exemplo. Exatamente. O talento você já faz Se naturalmente. você se esforçar muito, você vai jogar mais ou menos. Você nunca vai ter uma habilidade dele, porque ele nasceu com isso. Entendeu? Isso vai te exigir muito emocionalmente, vai te exigir muito fisicamente, vai te exigir muito mentalmente, porque você está querendo entrar numa área que não é a sua especialidade. Sendo que se você se preocupasse em ser o gestor, em gerir, em ser o técnico do time, você faria isso com uma maestria, sem te exigir. Mas, e comparando, pegando o exemplo do gestor, e comparando com outros gestores, como que eu enxergo o meu valor? Pelos seus resultados. Então, se você está comparando gestor com gestor, deixa eu ver os meus resultados. Mas se ele for um gestor iniciante, não tem tantos E ele resultados. precisa respeitar a fase que ele está. Ele nunca pode, como gestor iniciante, querer se comparar a um gestor sênior e querer ter os mesmos resultados com a mesma habilidade, com a mesma facilidade. Uhum. Começa no time juniores, depois Aí vai entra, pra ele também não está se aceitando. É nesse sentido que eu estou falando, você entendeu? Olha só, o grau comparativo, gente, ele não é de todo mal. Ele é importante para desenvolver em você uma vontade de crescer, de avançar. Uhum. O problema é que as pessoas não utilizam o grau comparativo da maneira correta. Elas utilizam para
Fazer mal. Se comparar. Se comparar. Gente, é incoerente. Você está começando a fazer algo agora e você querer se comparar com alguém que está ali há 10 anos. É que nem a lagarta e a borboleta, né? Exatamente. Então, isso é importante. Fases diferentes, você está começando. Ok, eu vou olhar para ele para me inspirar. Eu vou olhar para ele para aprender. Mas, cara, eu não consigo. Você até pode ter os mesmos resultados de alguém que já está ali há anos, mas geralmente ele não mantém ali uma consistência. Uhum. Porque existe uma coisa chamada maturidade, experiência que você só adquire ao longo dos anos. Cleiton, inspiração e comparação. Inspiração e comparação. A inspiração é aquela coisa que ela te faz bem. Olha, o Runes, ele me inspira. Quando eu olho para você, cara, é tipo assim, caramba, sabe? Eu fico entusiasmado, eu fico feliz. Aquilo me motiva a continuar. Porque eu olho e falo assim, ó, o Runes me inspira. Cara, no mínimo eu quero ser igual a ele um dia. Eu quero seguir o mesmo caminho que ele. Ele me inspira. A comparação não, é uma coisa mais fria. A inspiração tem um coração, a comparação não tem coração. A comparação é aquela coisa da razão. Você está comparando, você está calculando, entendeu? Que muitas vezes você pode estar comparando para poder ser melhor que a pessoa, mas isso não é muito de coração, é mais estratégico, é mais pela razão do que a inspiração. A inspiração, você serve uma pessoa que você se inspira nela. A comparação, você compete com ela. Existe essa diferença. Pessoas que você se inspira, você serve essa pessoa de coração. Pessoas que você compara, você compete com essa pessoa. Eu já pensei muito assim também. Se a pessoa tivesse os mesmos... Qual que é a palavra? Se tivesse Mesma criação? mesmas circunstâncias que eu, ela faria a mesma coisa que eu. Se ela tivesse as mesmas oportunidades, Isso. sim ou não, ela poderia fazer melhor do que você. Então, aí como que eu vou ver o meu valor dentro disso? Então, mas você entendeu o que acontece aqui, ó? Você está tentando me convencer que você não tem valor. O que ele está fazendo é interessante porque tem muita gente que ele vai ajudar quando ele faz isso. Quando ele começa... Porque isso é que é interessante, é você justamente... Cleiton, não entendi, mas isso aqui, porque é o que acontece com quem está ouvindo ou quem está assistindo. Você fala uma coisa que pra gente aqui fez sentido, não é pra pessoa, não, mas não é assim, eu não acredito nisso, que é o que ele fez. Não pode continuar que você está ajudando muita gente. É isso aí. Isso tá com Então, dó, Zero. Mas essa questão das circunstâncias, como que eu posso ver o valor se a pessoa vai trazer mais resultado que eu? Você não vê valor não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com o seu passado. Em algum momento você deixou de ver o valor em você, ou alguém disse que você não tinha valor. Ou você entendeu que você não tinha valor. Então a questão do cenário não tem a ver com isso. Então, exemplo, se lá na sua infância, porque você teve uma infância humilde, passou por dificuldade, você entendeu que na vida você não tem valor, não tem a ver com as circunstâncias. Você vai carregar isso com você. É aquilo que eu falo, as verdades que você carrega. Se você carrega com você que a sua vida é muito difícil, que a sua vida é muito puxada, que tudo na sua vida é uma luta, tudo para você é muito complicado, a sua vida vai ser assim, porque você vai trabalhar para que ela seja assim. Quando você estiver em um cenário tranquilo, você vai deixar esse cenário tumultuado. Quando você tiver um tempo hábil para realizar alguma coisa, você vai deixar para fazer nos últimos 5 minutos. Então, não tem a ver com o cenário, tem a ver com você. Por isso que eu falei, se aceite mais e se cobre menos. Todo mundo tem o seu valor. O do propósito. Todo mundo é perfeito para o seu propósito. O problema é quando você quer viver o propósito de outra pessoa. Então, talvez você não esteja olhando para aquilo que você faz com o olhar correto, porque você está sempre olhando para o vizinho. Sempre olhando para alguém que está, no seu entendimento, melhor do que você. Olha que interessante. Você não enxerga o valor, igual você está trazendo, mas tem muita gente que se inspira em você. Tem muita gente que gostaria de estar fazendo o que você está fazendo. Mas você não enxerga o valor no que você faz. Não é o seu caso, estou dando um exemplo. Então isso é importante, por isso que é importante você se aceitar. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Igual o exemplo que o Thiago deu aquele dia. Se você sabe ler, é pouco. Para quem não sabe ler, é muito. Você sempre pode ajudar alguém. Você sempre vai ter o seu valor, desde que você olhe pelo ângulo correto. E como que faz para uma pessoa que não tem tanto autoconhecimento assim se aceitar? Porque essa questão Sabe por que muito as pessoas não se aceitam? Você quer saber? Eu te falo. Por causa porque ela não quer olhar para os erros dela, isso? Porque elas se cobram muito. Elas se cobram acima do permitido. É a questão da comparação, né? Que seja na comparação. Que seja no sentido de... porque ela quer mostrar para o pai ou para a mãe, pela necessidade de aceitação.
pela necessidade de ser aceito. É porque você pensa que é resolver uma coisa, mas por trás dessa coisa tem outra Tem coisa, outra. tem outra O problema, coisa, tem como o outra Thiago ensina, coisa. o problema nunca é o problema. Meu Sempre Deus. tem algo por trás. Aquilo que aparentemente está parecendo um problema para você não é. Exemplo, uma pessoa que está trabalhando e fala, não gosto mais desse emprego. Não tem a ver com emprego. Ela pode sair, é só questão de tempo, no outro emprego, os mesmos sentimentos vão vir. Uhum. Entendeu? Então a questão da aceitação, ela tem uma ligação muito forte com a questão do quanto você se cobra. Pessoas que nunca estão satisfeitas com os resultados, nunca estão satisfeitas com aquilo que elas fazem. E olha só que interessante, isso não tem a ver com a parte financeira. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas também não está satisfeita, não está feliz. Está perdida. Pela própria cobrança. Pela própria cobrança, claro. Então assim mesmo, porque questão dos resultados. Os resultados não é somente aquilo que você faz no seu dia a dia. Você realmente dá resultados. Você precisa enxergar que você dá resultados. Então, você pode chegar e falar assim, nossa, os seus resultados são excelentes. E eu não enxergar resultado no que eu faço. É igual ao propósito. O propósito é algo muito simples. Você já faz aquilo. Mas por ser simples, você não aceita. O resultado, por ser algo automático, que ele surge, você não aceita. Se eu não tivesse consciência, eu poderia falar assim, o Mentorcast não dá resultado. Como não? Todos os dias você recebe vários directs, vários testemunhos, muita gente dando testemunho que foi Eu abençoado. ia perguntar isso, como a gente pode medir se a gente está fazendo alguma diferença? Quando a gente vê algum testemunho, por exemplo, a gente trabalha com edição, com vídeo... Quanto vale você ajudar uma pessoa? Olha só, vamos falar do ministério, vamos falar do instituto, no geral, Thiago, todo mundo. Cara, a gente talvez não tenha noção do quanto as pessoas são impactadas e são abençoadas. Assim como o Mentorcast, a gente não tem noção. Por mais que a pessoa mande ali no direct, e aquelas que não mandam. Outra coisa, pessoas que conheceram a palavra, de repente, através do ministério. Começaram a ouvir um vídeo e ali despertou o desejo. E através delas, muitas outras pessoas também Muitas outras conheceram. pessoas vão ser abençoadas. Então, por isso que é importante você, nos detalhes, enxergar o valor. Senão você pode matar um projeto. Um projeto que era de Deus, que ia abençoar muitas vidas. Então, o equilíbrio que tem O equilíbrio, aqui nesse caso, é a consciência. consciência. Tem o meu valor. Uhum. Cleito, tem algo de errado em se cobrar muito? Tem, porque te prejudica. As pessoas nunca sabem o equilíbrio certo do nível de cobrança e o nível de celebration, vamos falar assim, de celebrar. Então, mas é importante você entender que, porque você se cobra muito, você está matando projetos que iam transformar vidas, ia transformar o seu futuro. Então não tem um nível certo, você pode se cobrar até esse ponto. O nível certo, Teixeirinha, é de acordo com cada pessoa. De acordo com a maturidade que você tem, a experiência que você tem, a idade. Eu posso me cobrar mais do que você. Eu vou passar por coisas na vida, pela idade que eu tenho, por muita coisa que eu já vivi, que talvez você não vá conseguir. Pela idade que você tem. Mas pode ser que quando você chegar na minha idade, você ainda consiga superar coisas muito maiores. Por isso que não tem um número exato, uma linha exata a ser seguida. E quando, tipo, por exemplo, eu estabeleci um objetivo ousado, eu falo, tipo, num curto tempo, eu me cobro pra conquistar esse objetivo. Esteja Tá preparado. errado? Você tem maturidade emocional para isso? Você tem estabilidade emocional para isso? Tenho. Então faça. Pra ser cobrado, né? Pra se cobrar. Para se cobrar, porque assim, eu vou estabelecer um objetivo a curto prazo e ousado. Beleza, eu estou vendo que eu não estou conseguindo, aquilo me irrita, me estressa, eu fico irritado. O problema é quando eu fico irritado, eu começo a maltratar o Wesley, o Runes, você, a Luciana, o Marcos. Tá certo isso? Aí Não. sai de uma esfera Eu e vai não pra tenho outra. maturidade emocional, então não adianta eu estabelecer coisas que depois eu não sei lidar com elas. É igual quando você faz uma oração e pede algo para Deus. Cuidado com o que você vai pedir, talvez você não esteja preparado. Por isso que Deus não dá o que você pede, Ele dá o que você precisa. Porque nem tudo que você pede você tem maturidade para receber. Porque no primeiro momento de pressão você começa a reclamar. No primeiro momento de pressão você começa a chorar. No primeiro momento de pressão você sai ferindo as pessoas. Então você tem que ter essa consciência. Enxergar o seu valor, entender o seu estado atual e onde você quer chegar. Ótimo. Legal. Então, o primeiro ponto, as pessoas não se aceitam porque elas se cobram muito. Segundo ponto, o negativo tem um peso muito grande. Antes da gente... Desculpa, deixa eu fazer desculpa uma por ter pergunta. mudado. Todo tema. episódio é isso. Eu tava pensando... Meu Hoje ele Deus. está inspirado. Vocês estão vendo? Meu Deus. Hoje você está Ficando cansado. tá descontando. É que ele viu o vídeo que eu subi ontem que você pegou no pé Eu dele. vi. Agora ele quer descontar. Uma coisa que ameniza, eu acho que é o processo. Eu vejo que nem todo mundo estaria disposto a passar pelo que eu passei.
Isso é reconhecer valor ou não? Mas você tem essa consciência? É que eu tento não pensar muito, senão eu Então, acho que, porque tô me achando. isso é válido se você tiver consciência. Se você tem consciência que o seu processo foi doloroso, mas valeu a pena, ok. A maioria das pessoas realmente não estão dispostas a passar pelo processo. Quando você tem consciência do seu, fica mais fácil. Sabe por quê? Eu tenho consciência do meu. Por isso que muita coisa que eu escuto, boa parte delas, não me abala. Porque eu sei o preço que eu pago. Tanto para positivo quanto para negativo. Então quando alguém chega e fala assim, caramba, hein? Eu vi, você estava lá em Dubai. Não me afeta. Porque eu sei o preço que eu paguei para estar lá. Você entendeu? Nível de consciência. Mas se eu não tiver, eu falo, não sei o quê, nossa, que absurdo, fulano estava com inveja, isso, aquilo. Não. É a maturidade que a pessoa tem, a mentalidade que ela tem. Por estar de longe, ela não sabe o que acontece. Na cabeça das pessoas, tudo é muito simples e muito fácil. Mas Então, se eu chegar e falar assim, Dubai foi puxado. Imagina, quem vai para Dubai foi puxado? Sim, eu sei o processo que foi lá. Operação, curso, treinamento. Que é uma coisa que o Thiago fala também, né? Quem vê o post no Quem vê o Instagram não Thiago, vê o que aconteceu eu antes. falo porque eu acompanho. Quem vê o Thiago não imagina o processo dele. E uma coisa que ele, por mais que ele fale, ele não compartilha realmente o processo. A rotina dele, eu sei o quanto a rotina dele é puxada. Então eu acompanho de perto. E aí por isso que muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando alguma coisa, cara, você não está preparado. Porque se você soubesse como realmente as coisas funcionam, quanta coisa ele tem que abrir mão. E a preocupação que ele tem em cumprir o propósito dele. Então, esses bastidores as pessoas não têm acesso. Por isso que elas falam assim, eu quero fazer o que você faz. Quando ela começa a ter noção como funciona esse processo, ela desiste. Mas ela não fala que desistiu, ela fala que, é que mudou a estratégia, Deus mandou para outro lugar agora. Não é, porque ela não está disposta a pagar o preço. E como posso falar isso para a pessoa sem parecer arrogante? Falando a verdade. A questão da arrogância não tem a ver com o que você fala, tem a ver com como você fala. Isso aqui é importante você entender. Exemplo, eu pego pesado, mas dificilmente alguém fala que eu fui arrogante, porque não é o que eu falo, é como eu falo. Existe todo um carinho para você falar com a pessoa, uma maneira de você falar com ela. A arrogância, as pessoas vão falar que você é arrogante, a maneira como você falou. O tom de voz, o olhar, o corpo. A arrogância muitas vezes não vem nem do que você está falando na hora. É o corpo. Olhando de cima para baixo, aquela coisa assim. Então trabalha isso na sua vida, tá bom? Porque é a terceira vez que você me pergunta sobre arrogância. É mesmo? É verdade. Vamos assistir episódios anteriores? Quem lembra dos episódios pode anotar aí. Então vamos trabalhar a arrogância, tá? Vocês devem estar ouvindo algumas pessoas falando que você é arrogante. Eu acho que também tem a questão de ignorar, né? Tipo, por exemplo, já aconteceu coisas na minha vida que as pessoas chegavam e falavam isso. Mas eu só, tipo, legal, é isso aí. Também tem isso, né? Ou não? Não, eu não entendi porque você cortou ele. Eu fiquei... Não, tipo, completando, acrescentando no que você falou. O que você falou? Na questão do Wesley. Aí também tem a questão de você ignorar, de você relevar, tipo, a arrogância... Boa. É porque ele já viu isso. A arrogância não tem... nessa questão do ignorar que você falou, é o corpo dele. Tipo, ele virou as costas e saiu. Ou tipo, não deu atenção. É que quando eu já passei por isso, aí eu fico sem graça. Eu fico, não, que isso. Mas quando eu vou responder... Quando você fala assim, as pessoas não falam que você é arrogante, não. Não, aí quando eu vou responder, aí tipo, nossa, acho que eu fui arrogante. Não, você acha ou a pessoa falou? Não, eu acho que... Não, então você não foi. Uma coisa é a pessoa chegar e falar assim, Wesley, você é arrogante. Aí você pode falar, Cleiton, eu fui arrogante. Cleiton, eu acho que eu fui arrogante. Isso tem a ver com uma crença sua. É algo interno. Que é o que a gente está falando aqui, ó. Se aceite mais e que se cobre menos. Se alguém chegou para você e falou, Wesley, você foi arrogante, aí você pode falar para mim, Cleiton, como é que eu faço para tratar a arrogância? Agora, se isso está dentro da sua cabeça, e por isso que você está perguntando, porque você está achando que você foi arrogante, não necessariamente você foi. As pessoas falam para você o que você é. Até porque a arrogância é uma coisa que a pessoa não perde oportunidade. Até parece que eu vou deixar passar. Ô Wesley, você foi arrogante. Ela vai fazer questão de falar. Então, só que você internamente se cobrando, pode estar achando uma coisa que não é. Okay? Entendi. O que é ser arrogante? Arrogante? Arrogante é a maneira como você fala. O corpo, a expressão do corpo. Entendeu? Então, exemplo, você esqueceu algo, eu vou falar assim, caramba, por que você esqueceu, meu? Pô, você só faz isso, você esqueceu. Meu corpo, expressão. Entendeu? Ou você falar e eu desprezar você. Eu te responder de uma maneira ríspida.
Sabe aquela coisa fria, aquela Sim. coisa... Parece que a pessoa está no outro patamar e ela está te diminuindo. Peguei. Pessoas que... parece que ela menospreza o ser humano. Tipo, como se ela fosse a última bolacha do pacote. Ó, lembra aquele episódio que a gente falou sobre mudança e você falou, não, mudei mesmo, mudei Sim. até... Então, O eu jeito lembro de que- falar. Então, eu lembro que você até compartilhou um Reels desse trecho e eu fiquei, caraca, se eu compartilhar no meu Stories vai parecer meio arrogante. Mas é porque internamente você já tem essa crença. Você entendeu? É o que eu acabei de falar pra você. Se alguém chegar pra você e falar assim, nossa, hein, Wesley? Olha, agora eu vejo, sei lá, agora você aparecendo, tá famosinho, hein? Aparecendo no Mentorcast toda hora, falando, como é que você vai se sentir? Ah, eu vou ficar tipo... Sem graça. É. Não, mas não é isso não, é que lá é onde eu trabalho. Não, mas ó, você fica sem graça, você não aceita. Entendeu? Só que quando você internamente é bem resolvido, você fala, não, não é assim não, filho. Tá famosinho não. Sabe quantos anos eu tô lá? Você sabe que horas que eu chego? Você sabe que horas que eu vou embora? Não é tão Então, simples aí como eu você acha não. falar isso Mas não pra precisa pessoa, falar isso, senão- mano. Só ignorar, velho. É isso aí, Olha lá o legal. arrogante. Eu acabou de falar isso. Não é questão de arrogância. Mas porque é o você jeito de falar. você vai Peraí. perder seu tempo discutindo. você Peraí, fala- vamos lá, se deixa eu você falar explicar com pra você. tranquilidade- Isso que eu falei pra ele foi interno. Se ele tem consciência interna do processo dele, a pessoa vai falar, ele vai agradecer. De uma maneira tranquila. Internamente ele pensou, cara, você sabe que horas que eu levanto? Que horas que eu Ah, termino? tá. Quantos anos eu estou lá? Isso é interno. Você com você mesmo na questão da sua identidade. Ele não vai falar isso. Até pra Porque você, ele vai arrumar você confusão. se controlar. Até para ele entender o seguinte, não, cara, são frutos, é o resultado. Eu estou colhendo coisas que eu estou plantando, ok? Agora, para a pessoa, você vai só, que legal, poxa, obrigado. Você vai segurar. Mas internamente, sim, mexe, porque a pessoa não imagina o que você passa. Só que nem tudo você tem que externar, Uhum. ok? Podemos seguir? Podemos. Autocontrole, hein, jovem? O segundo ponto é, o negativo tem um peso maior do que o positivo. Infelizmente, na vida, a gente dá mais peso para aquilo que é negativo do que é para positivo. Tá tranquilo, irmão. Tá tranquilo. Eu paro aqui enquanto você quer responder Não, a mensagem. Vou responder não, você tava vendo se era algo importante, entendeu? Não, então, não é importante? A gente Não, pode não. seguir com a gravação? Pode seguir, A pode seguir. prioridade é a gravação. É a prioridade de gravação. Obrigado, viu, Teixeira? Óbvio que isso, sempre prioridade. Então, aquilo que é negativo é mais ou menos o exemplo que eu fiz aqui agora. O Teixeirinha fez várias perguntas positivas. Na hora que ele deu uma escorregada, eu parei tudo e chamei a atenção dele. Você não... É isso, na vida é assim. Independente do quanto a pessoa acerte, na hora que ela errar, essa pessoa não serve mais para você. Engraçado que tudo é assim, né? Porque você julga a pessoa, você não julga a atitude. Se você julgasse a atitude, você ia fazer uma conta simples. Espera aí, quantas vezes ele acertou? 30. Quantas vezes ele errou? 1. Então, ele merece uma chance. E na vida a gente não faz isso. Na sua vida a mesma coisa. Igual aqui, ó, vamos comprar uma pizza? Vamos. O Runes fala, eu dou dinheiro. O Teixeirinha fala, eu dou dinheiro. O Wesley fala, eu não vou dar dinheiro. É normal. Ele não come. Geralmente ele faz isso mesmo. Então, É, o time mas a do gente vai Wesley. comprar pizza ou não? Não. Tá vendo? Ó? A gente quer ter um momento de comunhão aqui, aí o Wesley não participa, você desiste. É. Quantas ideias você já teve em grupo e porque um ou dois não quiseram, a ideia foi por água abaixo? É verdade. Você recebeu... Quantos elogios você recebeu essa semana? Você não lembra. Não. Se eu perguntar quantas críticas você recebeu, tá na ponta da língua. Cleito, só você foi 5 vezes. No Rick vocês estão se entregando. É, cara. Ó, o Rune chega ficou vermelho. De lembrar, o Rune ficou vermelho. Ficou nervoso de novo. Só que os elogios não servem de nada. Coito. Caraca, como é que muda isso, Jovem? Pelo amor de Deus, ajuda a gente, não dá. Nível de consciência. Consciência de que eu vou acertar e o Cleiton me parabenizou, obrigado, mas daqui a pouco eu posso errar e ele vai me criticar. E tá tudo bem. Quem tem, deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem um problema sério de lapso de memória, por exemplo? É melhor anotar, escrever, Sem sei dúvida, lá? sem dúvida. Oxi, do nada essa Tudo aquilo, pergunta. ó, eu tá. aprendi, eu vi uma vez que Einstein fazia isso. Tudo que ele podia colocar no papel, ele colocava. Uhum. E aí, quando eu vi isso, fez todo sentido para mim. Então, exemplo, eu não tenho preocupação em ficar gravando coisas na minha memória, porque eu quero usar elas para outra coisa, para ser mais criativo. Tudo aquilo que eu posso colocar no celular, ok, bloco de notas. Cleiton, eu tenho problema com esquecimento, anota. Exemplo, um outro exercício que ajuda é, toda vez que o problema chega para você, você tem que resolver. Então eu lembro que quando eu mudei para uma filial, uma loja que eu trabalhava, ela era muito grande e ela tinha muitos problemas.
Então, para não acumular problema de funcionário, quando o funcionário me trazia um problema, eu já tinha que resolver com ele na hora. Se eu não resolvesse, eu anotava, colocava no bolso, e aquele papel só saía dali quando resolvesse. Só que eu detestava ficar com o papel no bolso. Então, eu fazia algo justamente que me irritava para eu não ter problema para resolver. Como que eu resolvia? Ou eu já dava uma direção para ele, ou eu já passava para quem tinha que resolver. E sempre foi o seguinte, me cobra. Até hoje, tem pessoas que me mandam às vezes uma mensagem no direct, como a agenda é corrida, e eu sei que aquilo é algo importante para a pessoa, eu falo assim, olha, depois você me cobra. Porque eu sei que eu vou esquecer. Então, isso é autoconhecimento. Cleito, como que eu vou lembrar de tanta coisa? Não tem como. Então, assim, coisas importantes, anota. Aí você não vai esquecer. Mas e se chegasse no final do dia você ainda tivesse com o papel no bolso? Aí é gestão do tempo. Por que está no meu bolso? Ou porque eu não coloquei como prioridade, porque não era prioridade, ou porque eu não consegui resolver. Se eu não conseguir resolver hoje, amanhã é uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer. Você entendeu? Então, essa gestão ela é importante. Não é só você sair anotando um monte de coisa. É igual eu falei aquele dia. Os erros básicos que você comete, você precisa corrigir. O problema é que você comete um erro básico, você fica pensando como surpreender. Não, peraí, eu esqueci de colocar o cabo no microfone. Peraí, deixa eu pôr o cabo no microfone? Não, você está preocupado em trocar a cadeira, mudar o cenário, só porque você esqueceu o cabo. Garante o cabo. Esse erro eu não cometo mais. Coloca o cabo no checklist, você vai ver que você não vai mais cometer esse erro. Ok? Terceiro ponto. O que os outros falam pesa mais do que aquilo que você acha a seu respeito. Sim ou não? Com certeza. Você já viu como que as pessoas pensam, que as pessoas falam, tem um peso muito grande? É. Ó, Abre o coração, Jovem. Vai. ó, você Empolgação falou, dele. você falou aqui que se eu ouço que as pessoas estão falando que eu sou arrogante, quer dizer que eu sou arrogante. Mas o que eu te perguntei é o seguinte, você não ouviu ninguém te chamando de arrogante. Não, Você mas deduziu. se eu tivesse ouvido. Aí você é arrogante. Mas aí não. Porque não é mais nesse caso é importante negativo. o que Vamos lá. que eu- Ninguém nunca vai chegar para você e vai te chamar de arrogante se você não demonstrou, se você não comunicou algo. Isso aqui é importante. Ninguém vai chegar para você do nada, hoje eu acordei com a vontade de falar que o Wesley é arrogante. Se você não demonstrou isso em algum momento. Neste caso aqui, o que os outros falam é importante, sim. Eu estou falando quando desvalora o seu valor, aquilo que você faz bem. Se a pessoa falar que você é orgulhosa, você precisa refletir. Se a pessoa falar que você é arrogante, você precisa refletir. Porque em algum momento eu comuniquei isso. Ninguém fala que você é algo do nada. Ela viu um comportamento em você e foi isso que você comunicou. Por isso que neste caso que as pessoas falam, ok, mas eu não vou pegar isso para acabar comigo. Eu vou pegar isso para corrigir. É nesse sentido que eu estou falando. Então, o que as pessoas falam não pode, tipo assim, fortalecer algo em você ou criar em você uma verdade que não é a realidade. Não é a verdade da sua vida. Mas espera aí. Por que o fulano falou que eu sou orgulhoso? Ah, já sei. Foi a hora que ele falou e eu olhei para cima assim. Não dei atenção para ele. Foi um gesto. Basta um gesto. Um olhar para cima, a pessoa já... fulano se acha. Fulano sabe tudo. Só porque você fez assim, ó, olhou para cima. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Só que, quando alguém fala isso para mim, eu vou processar e vamos policiar, porque realmente é ruim. A pessoa está falando para você e você fazendo isso aqui. Entendeu? Eu vou trabalhar isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você não pode deixar as pessoas criarem crenças, verdades em você, onde você nunca vai ser ninguém, você nasceu para sofrer, você nasceu para perder, você não tem sorte. Não pode, você não pode aceitar isso. Porque isso vai te atrapalhar. Isso vai potencializar o nível de cobrança com você e cada vez mais você vai se aceitar menos. Ok? Ok. Ponto número 4. Pare de se cobrar a perfeição e o momento ideal. Você já viu quantas coisas você não faz porque você quer o momento perfeito, o momento ideal, a ferramenta ideal, os recursos ideais, o ambiente ideal. Né, Wesley? É verdade. Tô conversando um pouquinho, mas não posso falar aqui. Sim ou não, Wesley? Sim, é verdade. Quantas coisas... Ah, não vou fazer isso porque eu não tenho o melhor celular. Não vou fazer isso porque eu não estou num ambiente igual deles. Não vou fazer isso porque eu não tenho carro tal. Não vou fazer isso porque eu não tenho isso. Para com isso. Dê o seu melhor com aquilo que está ao seu alcance, com aquilo que está na sua mão. Dê o seu melhor com aquilo que está ao seu alcance,
com aquilo que Deus já te deu. Porque é assim que você vai ter coisas melhores. Você já parou, se a gente parou para pensar, se a gente deixasse de fazer muitas coisas que a gente faz aqui no dia a dia porque o ambiente não é o ideal, o equipamento não é o ideal? Lembra a gente gravando lá na Araguaia? O celularzinho? Olha aí, hoje estamos aqui no MentorCast. Caraca, é verdade. Obrigado a Deus. Pois é. Mas se a gente tivesse, não, vamos esperar ter uma sala, um estúdio para fazer. Aqui, ó, estúdio aqui. Então, quem quer faz, aquela famosa frase, né? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. É a história que você conta para você. Nessa de esperar o momento ideal, a pessoa ideal, o parceiro ideal, a ferramenta ideal, você está paralisado. E esse é o pior erro que você está cometendo. Você disse em um episódio anterior que você casou com 18 anos e tal, você trabalhava no MEC. Se você pudesse voltar atrás em circunstâncias melhores, você não voltaria? A Lu tá aqui, hein, Cleiton? Cuidado. Como assim? aproveitando. Você quer saber se eu voltaria ou se eu mudaria algo? Isso, mudaria, tipo, esperasse... Se eu tivesse que mudar algo, eu não, vou ser bem sincero, tá? Eu vou te dar duas respostas. A resposta do Cleiton, daquilo que eu acredito. Eu não mudaria muita coisa na minha vida, porque eu sei que os erros que eu cometi, eles me ajudaram a me tornar quem eu sou. Uhum. Então, se eu não tivesse passado por alguns processos, eu não estaria aqui hoje fazendo o que eu faço. Então, essa experiência, além da sabedoria que Deus dá, que aí não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, mas a maturidade para algumas coisas é pelos processos que eu passei, que muita gente não imagina. Esse é o primeiro ponto. Você mudaria alguma coisa? Não mudaria nada. Ah, não, mas tem que mudar. Então, eu teria buscado o conhecimento muito mais cedo. Eu teria entendido sobre inteligência emocional muito mais cedo. Por quê? Nem por mim, tá? Mas pelas pessoas do meu convívio. Eu teria ferido menos... Eu teria sido uma pessoa mais próxima, eu teria ajudado mais pessoas. Então, seria isso. Mas, olhando assim, não tem nada que eu faria diferente, vamos falar assim. Porque eu aprendi com isso. Foram importantes dentro desse processo. Perfeito. Pra acontecer as coisas na nossa vida, precisa de um time certo de Deus, né? Mas você tá falando isso, e se aquilo mas o que é o time aqui, certo de Deus? quando a gente estiver preparado pra suportar aquilo... Então, mas espera aí, tá preparado tem a ver com Deus ou com você? Com a gente. Em relação a gente. Então, mas o time é de Deus ou é o seu? É de Deus. Forte, tá me confundindo. Não sei, tô perguntando. Já se perdeu tudo. Não, ó, Deus... nós determinamos o tempo... Nós? Porque Mas se a você falou que o gente time era ficar... de Deus. Mas se a gente ficar Não. insistindo no erro, Eu falo na isso- verdade era pra acontecer há 5 anos, a gente ficou insistindo no erro e prolongou há 10 anos, Mas entendeu? então não é o time de Deus. É o nosso. Mas continua, depois eu te explico. Não, agora me explica isso primeiro, senão não vai Não, fazer porque eu sentido assim, que eu vou perguntar. quando eu tenho uma dificuldade não, mas quando a pessoa fala assim, mas é o tempo de Deus, calma aí. Eu acho que o tempo de Deus, sim, eu acredito no tempo de Deus, mas eu acho que tem muita gente que o tempo de Deus já chegou e ela não está preparada. Porque olha só, se você pegar os acessos que você tem, as conexões, as ferramentas, tudo aquilo que Deus já te deu, você poderia estar fazendo muito melhor do que você faz. Isso não é uma regra, estou falando para algumas pessoas. Você poderia estar fazendo muito mais. Então, assim, é muito fácil, de repente as coisas não acontecem na minha vida, eu falar, porque não é o tempo de Deus. Peraí, como não é o tempo de Deus? Você está com saúde, você tem trabalho, você tem onde morar, você tem comida, você tem amigos. Amigos é uma das coisas mais valiosas que existe na vida. Se você tem amigos, peraí, o que você precisa? Quem era amigo de Lázaro? Jesus Pois é. O que aconteceu com Lázaro? ressuscitou. É isso. Então, assim, será que realmente o tempo de Deus ou é você que está usando isso como justificativa porque você não está fazendo a sua parte? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus por quê? Porque o possível não foi feito. O tempo de Deus vai vir para o impossível. Mas você não fez a sua parte. Então, por isso que o tempo dele não chegou. Exemplo, eu sempre conto aquela história. Quando surgiu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu tinha tirado o passaporte, todo feliz. Tinha tirado o visto? Não. Então, olha só, o tempo de Deus chegou. Da promessa se cumprir de uma palavra que eu recebi. Mas eu não tinha feito a minha parte. Ou eu achei que Deus ia dar um jeitinho. Não, porque Deus, para cumprir a palavra, Cleiton, ele dá um jeitinho. Ele ia mandar você pelo México, ninguém nem ia ver. Você ia passar assim. Você acha que é assim que funciona na vida? Claro que não, Deus não quer a princípio. Deixa eu te falar uma coisa sobre o tempo de Deus. Deus não quer a princípio. Deus não trabalha no caos. Então, se a sua vida está bagunçada, para o tempo dele chegar, daquilo que ele tem para você, ele precisa organizar. Tem pessoas que estão ao seu lado que não deveriam, ele precisa tirar. Então, a gente pode atrelar isso aqui ao tempo de Deus. Agora, vamos lá.
Deus não quebra princípio, mas você quebra. Deus não trabalha no caos, mas você é indisciplinado. Deus precisa tirar algumas pessoas do seu redor, mas você tem apego a elas e você não deixa elas irem embora. Como que você vai viver a promessa? Mas tá, eu tô fazendo tudo isso, Deus tá segurando as coisas, ou ele vai liberar as coisas... Não, conforme a sua maturidade, a sua preparação, ele vai liberar. Só que tem uma coisa, de repente você está me falando de algo que você vai viver quando você tiver com 30 anos. E você tem 18, aí sim é o tempo de Deus. Uhum. Entendeu? Então, assim, existe um processo, já te falei. Você tem 18 anos, respeita o processo. Ai, meu Deus. Essa ansiedade de querer viver coisas que você vai viver com 22, com 23, ela vai acabar com você. Curta os 18 anos. Desculpa, Coito. Sabe por quê? Para você não olhar para trás depois e falar, caramba, eu não curti minha adolescência. Aproveita. Porque eu com 18 anos eu já estava pensando como um homem de 30. Não, cara, você tem responsabilidade, mas você tem que curtir também a fase que você tá. Lembra quando eu falei naquele episódio que com 14 anos eu brincava de carrinho? Eu passei da minha infância. 14 anos não era para estar fazendo isso, mas eu curtia. Curtia ela sozinho no meu momento. Só que quando eu estava fora com os amigos, eu tinha uma cabeça tipo de 17 para um menino de 14. Então as fases da minha vida eu aproveitei. Eu acho que falta isso. Você aproveitar a fase que você está sem deixar de crescer, sem deixar de avançar. Mas não se exija tanto. Não adianta você querer agir como uma pessoa de 30. Cara, você só tem 18, irmão. Calma. Você está à frente de muita gente. Eu olho para os meus filhos, tanto de 23 quanto de 19, e falo, caramba, cara, se eu tivesse a cabeça que o Arthur tem com 19 anos, mas está tudo bem também. Porque eu com 19 era o que eu tinha, vamos falar o seguinte, vamos falar assim, e eu aproveitei. Mas ele com 19, isso quer dizer que com 42, ele vai estar muito mais à frente do que eu. Porque se com 19 ele já tem o comportamento que ele tem, a maturidade que ele tem, imagine mais velho. É isso que você tem que olhar. Mas ele não deixa de aproveitar a fase dele. Então o que eu tô errando é a comparação. Você está errando a comparação e esquecendo do processo. É o que a gente falou, ó. Você está começando agora e você quer ter os resultados de alguém que já está lá há 10, 15 anos. Você está se exigindo. Isso mata o seu valor, faz com que você não enxergue resultados, não se sinta valorizado e não sinta valor no que você faz. E o pior, deixa de aproveitar a sua fase de hoje. Mas como que eu sei? Qual que é a minha fase de hoje? Minha fase de hoje é o quê? Porque pra mim, a minha fase de hoje é realmente plantar pra quando tiver 30 Você está plantando? anos. Tô. A Bíblia fala para você plantar e que no tempo certo você vai colher, se você não desanimar. Então você está plantando hoje no tempo certo. Tem coisa que você está plantando com 18, você vai colher com 25, se você não desanimar. A ansiedade faz você desanimar. Olha só, plantei com 18, só vou colher com 25 anos, só que com 23 eu desanimei. Não vou colher. É isso que a Bíblia fala. Então, confia. A Bíblia não manda confiar no Senhor? Manda você descansar? O quanto você tem feito isso? Cleito, mas eu já queria viver algumas coisas. Calma, você vai viver. No tempo certo, no tempo de preparo. Vamos lá, você ficou chateado essa semana porque você foi chamar a atenção? Chateado comigo? Ok. Com você em que nível? Alto. Pois é. Imagine você sofrendo uma pressão 10 vezes maior do que essa que você sofreu. É forte. Talvez você nem estaria aqui hoje gravando. Estaria em depressão. Você entendeu? Você não tem maturidade para algumas coisas. Porque olha só, se o nível de cobrança já faz você ficar chateado com você, imagine se você sofresse uma pressão 10 vezes maior. Mas eu fiquei chateado, mas a chateação passou. Depois eu comecei a olhar pra frente e falar, mano, eu não posso errar. Por quê? Porque o nível de cobrança que você recebeu foi proporcional para aquilo que você faz e para a idade que você tem. Exemplo, se eu contasse coisas que eu já passei na minha vida, você ia falar, Cleito, você é louco, ninguém fala assim comigo não. Taca a cadeira no cara. Pois é, mas já falaram. Você entendeu? Só que quando foi que eu vim viver isso? Com 28, 29, com 30 anos, com 32. Quando eu tinha com 18, ninguém falava assim também comigo não. Quando eu tinha 19, por quê? Porque eu não estava preparado. Então isso é importante você entender. Mas a cobrança é no nível da minha capacidade? Pois é, hoje você tem 18, você tem que entender isso. Exemplo, você com 16, você tinha a capacidade que você tem hoje? Não. Pois é, assim como você tiver com 22, você não vai falar, hoje eu tenho uma capacidade muito maior do que quando eu tinha 18. Só que você está vivendo hoje. Você não vai entender algumas coisas. Você vai achar que você sabe, que você consegue. Não é assim que funciona. Você só vai entender quando você olha para trás. Caramba, eu achava que eu sofria pressão. Não era. Hoje você acha que você tem problema. Antigamente você achava que você não tinha. Quando você olha de hoje para trás. Mas com 16 você também achava que você tinha problema.
Então tem coisas que é só com o tempo. Tá, mas me responde aí, qual que é a fase que eu tenho que viver hoje? É muito fácil, calma. Não, sim, Não. mas a fase de 18 anos Vamos lá é muito então, amplo, você eu vai não consigo. pegar, ó, uma ferramenta que vai te ajudar muito. Isso aqui é uma revelação aqui pra você. Tá. Você vai pegar um papel e uma Posso caneta. anotar? Pode. Tá. Você vai Não, pegar. você pode eu só queria assistir pegar de o novo. Não, é só o que. Cara, Depois isso é ele muito pode chato, cara. assistir e anotar. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai pegar 5 meninos, 5 pessoas que você conhece que tem. Peraí. Tranquilo. Cara, limpa o nariz no meio da gravação, gente. É melhor pegar um papel, Tranquilo. porque tá feio. Ó, isso sim ela faz de 18 anos. Pronto. Deixa eu pegar o papel. Nesse intervalo, a Luciana falou algo que é bem importante. O problema é que você está olhando o Aguiar com 30 anos. Então você é mais ou menos assim, Deus já te mostrou o futuro. Você já sabe o que ele vai fazer, mas você quer viver hoje. Não tem como. Não adianta hoje você querer viver o que o Aguiar de 30 anos vai viver. Você entendeu? Essa ansiedade vai matar o processo. Vai fazer você se antecipar a tomar decisões que ainda não eram. Mas, Cleiton, eu já sei que isso aqui vai acontecer. Calma. Você vai caminhar para lá. Mas existe um processo, uma preparação. 80-20. 80% é preparação para 20% de execução. Isso aqui é importante. Quantos anos Jesus se preparou para realmente cumprir o seu propósito? 30. Pois é. Para quantos anos de cumprir o propósito? 3. Pois é. E se Jesus quisesse antecipar? Apesar que com 12 ele já dava sinais, aula. já dava aula para mestres. Mas imagine se ele começasse antes do processo dele. Então isso é importante. Existe um tempo, sim, para as coisas acontecerem. Só que você tem que fazer 2 leituras. O tempo de Deus já chegou? Não, não chegou. Então, amém. Eu vou continuar me preparando. Não, já chegou e eu estou procrastinando. Os 2 cenários existem. Isso aqui é importante. Tá, mas me fala aí qual que... Papel e caneta, 5 pessoas que têm a mesma idade que com você. Avalie o comportamento dessas pessoas. O que elas fazem, onde elas vivem, onde elas frequentam, quais são os seus hábitos. Pronto, você vai entender a fase de 18 anos. Claro que você, com a maturidade que você tem, você vai olhar e falar, cara, pelo amor de não Deus, faz eu não vou sentido ficar pra mim. fazendo aqui, olha lá. Ó. É isso. Mas não faz sentido pra mim ver isso. Só que aí que tá. Tem algo que eles fazem que é legal. É não ter preocupação. Mas Na vida, existem momentos que você precisa, tipo assim, viver como se você não tivesse preocupação. Momento que você relaxa. Que você vai oxigenar o seu cérebro. Que as ideias vão surgir. Se você ficar só trabalho, crescimento, inteligência emocional, vou aprender isso, cara, você vai surtar. Qual é o momento que você respira, que você dá uma oxigenada no seu cérebro, que você relaxa? Só que eles vão fazer isso com mais um tempo maior, vamos falar assim. Do dia deles, de 24 horas, eles fazem isso durante 5 horas. Não, pelo menos 1, 2 horas eu vou parar para relaxar e rir, não vou falar nada com nada, vou rir de bobeira. É isso é importante também para a nossa vida. Tá, então de acordo com a minha mentalidade de hoje, eu tenho que identificar algo que eu relaxo. O desafio, o Teixeira, é o seguinte, o desafio é você conviver com todo mundo. É muito fácil você estar aqui num ambiente que você trabalha e você conviver com a gente. Eu quero ver você conviver com pessoas que conhecem menos do que você. Porque senão não faz sentido o que você está aprendendo aqui se não for para compartilhar com essas pessoas. Se não for para você derramar na vida de outras pessoas. E muita gente se atrapalha com isso. Conhecimento, eu quero estar em ambientes de pessoas melhores. Sim, você vai fazer isso, mas existem momentos que você vai estar em ambientes de pessoas que não têm o seu nível. E você precisa ensinar algo para elas. Você precisa se conectar a elas. Aí que é o treino, na verdade, né? Que você vai... Aí é o equilíbrio. Onde quando eu estou com o Thiago, estou aprendendo. Mas quando eu estou com o Wesley, eu estou ensinando. E vou me conectar com os dois e vou viver bem com os dois. Momento que eu aprendo, mas é o momento que eu ensino. E amanhã, ele que está aprendendo hoje, amanhã vai estar ensinando. Igual eu estou aprendendo e estou ensinando. É que você consegue metrificar onde você evoluiu, onde não. Não, você consegue entender que você está acessando ambientes diferentes. Você tem uma habilidade de acessar ambientes diferentes. Então eu me cobro exageradamente, né? Não, com certeza. E o problema de você se cobrar da maneira que você está fazendo é que você provavelmente não está compartilhando como deveria nos outros ambientes. Igual quando eu falei para você olhar os hábitos, mas o que eles fazem? Peraí, cara. Então vão lá ensinar para eles. Como que eu vou ensinar para eles, Cleiton, se eu não gosto do que eles fazem?
se comportando no sentido assim de se conectar com eles a ponto de você conseguir ensinar. Exemplo, quando eu vou falar com criança, eu vou falar igual eu estou falando com você? Não. Não, porque a criança não vai entender, vai me achar chato, não vai querer falar comigo. Quando eu vou falar com um adolescente, igual eu falo com vocês. Já precisa começar a se corrigir? Ó, você falou gíria, não fala gíria. É igual, como é que eu vou me comunicar com meus filhos se eu quiser que eles falem tudo certinho, igual eu falo? Não, o Arthur chega, mano, não sei o que e tal. Pode ir pode ir pá. Então, tem coisa que eu não entendo. Aí o que ele falou, Luciano? Ela traduz, ou ele mesmo traduz, e tá tudo bem, porque ele é de uma outra geração. E eu preciso me conectar a ele. Se ele está fazendo coisas corretas, se ele não está quebrando o princípio, a questão da comunicação, porque é da geração dele, está tudo bem. O problema é que a gente não faz isso. Não, você tem que falar comigo. Fala a palavra correta. Fala a frase inteira. Para com esse linguajar. Como que eu posso equilibrar? Viver o momento que eu estou, mas também querer ser uma pessoa evoluída, assim? Isso é você colocar em prática o seu conhecimento com equilíbrio, de acordo com o ambiente que você está. Então, olha só. Tô anotando, tá? Tem como você chegar... Exemplo, você sai de um ambiente que você adquiriu conhecimento e você chegou em um outro ambiente que você não... As pessoas não estão no mesmo nível de entendimento que você. Uhum. Não adianta você querer falar bonito. Não, isso que você está passando, Wesley, deixa eu te explicar. Isso é uma crença. Ela está relacionada a algum trauma, um impacto na sua infância que causou um gatilho e por isso que quando ele fala, você reage desse jeito. Você vai lá me falar, do que ele está falando? Não adianta você querer explicar algo que a pessoa nem sabe do que é. Nunca ninguém explicou para ela o que é uma crença. Você pode chegar e falar o seguinte, Wesley, ó, deixa eu te falar, você reagiu dessa maneira porque provavelmente no passado alguém deve ter feito algo parecido com o que ele fez, por isso que você não gosta quando as pessoas falam assim com você. Ó, falei a mesma frase com sentidos diferentes, de acordo com o ambiente. Entendeu? Então, de acordo com o ambiente é como eu vou me comunicar. Não posso exigir muito. Outra coisa, como que eu posso aproveitar a fase que eu estou agora se os 5 nomes que eu coloquei estão muito à frente de mim? Como assim? O exercício que você falou de 5 Não, nomes. os exercícios que eu falei para ele são 5 pessoas com 18 anos. Isso. Porque ele falou, quero entender o que eu tenho que viver. É só você olhar 5 pessoas com 18 anos. E se eu coloquei 5 pessoas com a minha idade, mas elas estão muito à frente de mim? Ok, você está se exigindo. Não vai adiantar nada. Se a pessoa está à frente, não, mescle isso, traga um equilíbrio. Aí sim você vai entender os cenários. Pode pôr pessoas que estão um nível acima, mas é importante você mesclar. Ok? E o último, para a gente finalizar. Mas já? Sim. É forte. O último, para a gente poder finalizar. Deixa eu só arrumar aqui, cadê? Faça por você. Isso aqui é importante. Quantas coisas você deixou de fazer porque você não teve o apoio de outras pessoas? Quantas decisões você deixou de tomar porque você não teve o apoio de outras pessoas? Na vida existem momentos que você tem que fazer por você. É igual ao autoconhecimento. É você olhar para você. Exemplo, se você não for feliz, você não consegue fazer outra pessoa feliz. Pare de achar que a pessoa tem que te fazer feliz. Se você não der amor, não tem como você receber amor. Se você não der carinho, não tem como você receber. Pare de terceirizar. Pare de tudo você querer. Ah, mas ninguém fez isso por mim. Ah, mas ninguém me dá bom dia. Dê bom dia a você. Ah, mas ninguém fala comigo. Fale você com as pessoas. Ah, mas o Teixeirinho não está falando comigo. Mas e você? Está falando com ele? Faça por você. Então, porque nessa você fica buscando a aprovação das pessoas e onde as coisas não acontecem. Então, pare de buscar a aprovação das pessoas e faça por você. Eu comecei a escrever meu livro e eu fiz o primeiro capítulo e mandei para algumas pessoas. Só para aquela coisa, dá uma olhada, vê se faz sentido. Foi mais ou menos assim, 1 ou 2 me retornaram. Só que quando você manda, você tem uma expectativa. Mas ali eu entendi. Se eu tivesse escrevendo um livro, buscando a aceitação das pessoas, ali eu tinha desistido. Tá vendo? Você faz aqui, manda, ninguém te dá retorno, ninguém faz nada. Mas como eu sei o porquê eu estou fazendo, então aquilo não me afetou. Porque eu estou fazendo por mim, claro, diante de uma direção que Deus me deu. Mas quantas vezes na vida você desistiu de projetos, você desistiu de coisas, porque você compartilhou com alguém e a pessoa não atendeu a sua expectativa? Ou ela não brifou, ela não validou como você imaginou.
Então, faça por você e não pelas pessoas. Isso vai te ajudar a crescer e avançar. Quem tem que ser comprometido com o seu sonho? Você. Quem tem que acreditar no seu projeto? Você. Quem tem que acreditar nos seus objetivos? Você. Você vai fazer por você. E automaticamente você vai abençoar outras pessoas. É inevitável, quando você faz por você, abençoar outras pessoas. Isso aqui não tem a ver com servir. Servir é diferente. Servir é por pessoas. Eu estou falando que tem coisas na sua vida para você poder acreditar mais em você, para você poder se valorizar mais e se cobrar menos, você tem que fazer por você. Não misturem as coisas. Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. No próximo episódio, o Teixeirinha trouxe as perguntas hoje. No próximo episódio a gente vai responder. Vamos deixar um tempo maior para responder todas as perguntas. Pega o link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe no trabalho, compartilhe no grupo da família. Marque a gente lá nos stories. E Cleiton Pinheiro, Cleiton C. Pinheiro. Marca lá também o Wesley, marca o Teixeirinha, marca o Runes. Marca todo mundo que a gente vai repostar. E mais uma dica importante. Pega este conteúdo que você aprendeu aqui, faça uma reunião com a sua equipe. Faça uma reunião com a sua família. Prepare um momento para você compartilhar tudo que você tem aprendido aqui. Grave isso, sobe no seu stories e marque a gente que a gente vai repostar você. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. E se você não deixou sua Se pergunta você quiser ainda, falar no microfone. se você não deixou sua pergunta ainda, lá no Spotify, tem a caixinha lá, você deixa sua pergunta. No próximo episódio a gente vai responder. O pessoal tá bravo com a gente. No próximo episódio. Deus abençoe a todos, gente. Um forte abraço.